Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo da parte de fabricação mecânica, né? Hoje é o vídeo 2, né, da parte de planejamento e execução do processo aí de torneamento. No vídeo 1 a gente falou fez uma análise, né, sobre as dimensões totais dessa peça a ser fabricada, comparando com a peça bruta, né, que vai estar justamente sendo executada. Hoje no vídeo 2 a gente vai falar sobre seleção de instrumentos, né, aí para execução da peça, né. Referente à seleção de instrumentos, o que é que a gente tem que ficar atento? Com as tolerâncias indicadas das dimensões primárias da peça, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai identificar aqui como dimensões primárias, né? Já que a gente não tem qual o tipo de montagem que a peça vai passar, então a gente está considerando aqui que todas as medidas que estão com tolerância indicada são dimensões primárias, né? O interessante seria saber o funcionamento da peça para verificar se tem alguma medida que não está aparecendo de tolerância, que também é primária. Bom, então nesse caso aí a gente tem essas 6 medidas aí com tolerância, né? Você pode observar aqui tem medidas com aproximação de 1/10, né? Tolerância aqui com 1/10. Você tem tolerâncias aqui com 5 centésimos, né? Vou marcar aqui de verde. Você tem tolerâncias aqui com 1 centésimo. E tem tolerâncias aqui milesimais, né? Então aí você tem 4 variações, né, no que diz respeito à tolerância, né? Então o primeiro passo é analisar a tolerância e segunda característica geométrica, né, do instrumento, né, que vai estar realizando as medidas, né? Então para essas medidas com 1/10, né, vou colocar aqui com 1/10 de tolerância, né, a gente pode estar utilizando o paquímetro quadridimensional, né, com 5 centésimos de aproximação, né? Então esse instrumento aí ele ficaria justamente para essas duas medidas aqui, né? Daria perfeitamente para essas duas medidas, tá bom? O outro instrumento, né, já que a gente tem aqui duas medidas com 5 centésimos, a gente poderia estar utilizando, né, o paquímetro com tolerância de aproximação com 2 centésimos, né, o analógico mesmo, né. Você pode perguntar, poxa, mas eu não posso só usar o de 2 centésimos para fazer essas duas medidas, já que o de 2 centésimos tem uma aproximação maior do que o de 5 centésimos? Pode utilizar perfeitamente. Só que a gente sempre leva em consideração que quando você utiliza um instrumento que ele tem uma resolução muito mais precisa do que a tolerância indicada, você está subutilizando ele, né? Ou seja, teoricamente está desgastando ele com uma medida que não tem tanta precisão, né? Então fica aí essa observação. Bom, essas outras duas medidas aqui, né, 17 menos 1 centésimo e 25H7, né, você pode até observar essa 17 menos 1 centésimo, uma variação de 1 centésimo, né, ou seja, 10 milésimos, né, e a de 25H7 é tolerância de ajuste, né, ou seja, tolerância milesimal, né. O interessante aí é que fosse utilizado um micrômetro externo, né, com aproximação milesimal, né, aí para poder dar suporte, né, para a realização dessas medidas aí com tranquilidade, né. Então nesse caso aí a indicação é justamente para esse micrômetro, né. Vou colocar aqui com aproximação de 1 centésimo mesmo, já que é 10 milésimos, né? E a indicação seria esse micrômetro com aproximação milesimal, né? Então, normalmente micrômetros digitais, né, tipo externo, ele vem com esse tipo de aproximação, mas existe micrômetro analógico também que dá esse suporte, né? Então aí seriam os 3 instrumentos aí a serem utilizados. Você poderia estar utilizando também goniômetro, né, para verificação dos chanfros. Só que normalmente os chanfros eles têm muito mais característica estética no que diz respeito à segurança referente à quebra de aresta do que funcionalidade, né? Então se você tiver uma tolerância angular que ela é realmente precisa, aí o interessante é utilizar o goniômetro, de preferência o goniômetro de precisão, né? Mas se for só indicativo referente à geometria da peça, né, sem impacto no funcionamento, você pode estar utilizando o goniômetro simples. E o próprio equipamento, né, ele vem com um anel graduado que faz a possibilidade de deslocamentos curtos angulares, né? Então você também tem como fazer essa execução, né, com o equipamento tendo uma precisão ali referente ao ângulo, né? Não é uma precisão tão elevada, mas te dá a possibilidade de executar sem precisar estar
medindo, né, diretamente. Mas se precisar medir, pode estar utilizando o gonômetro simples, se não for tão preciso, né, ou até algum gabarito. E se for preciso, aí referente aos chanfros, está fazendo o uso do gonômetro de precisão. Um detalhe importante é que nessa medida aqui de canal, né, ela está trazendo uma medida secundária, né, ou seja, não está vindo tolerância, né, então aí você poderia estar utilizando o paquímetro, né, como a gente já indicou, que vai dar para fazer a execução completa da peça no que diz respeito às medições. Mas, por exemplo, se essa tolerância ela fosse precisa, né, a gente poderia estar utilizando o micrômetro para canal ou fazendo uso do conjunto de bloco padrão, tipo passa ou não passa, né, aí para ter certeza aí da medição. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de fabricação mecânica, né? Hoje é o terceiro vídeo da série, né? No segundo vídeo a gente falou sobre seleção de instrumentos e agora a gente vai estar falando sobre seleção de ferramentas, né? Essa peça, né, você pode estar observando, né, ela não tem uma geometria tão complexa, né, então não é um número grande de ferramentas que vai estar sendo utilizado, né, mas a seleção de ferramentas ela está sempre ligada a essa questão de geometria versus aí, parâmetros de rugosidade, características da execução mesmo, né, da peça, né. Nesse caso aqui eu indiquei 4 ferramentas, né, levando em consideração justamente os princípios de execução, né. Essa peça aí a gente vai ter etapa de desbaste externo, né, então a ferramenta aí para desbaste, né, esse AP é referente à profundidade máxima da ferramenta, né, ela vai ter acabamento também externo, né, então a ferramenta específica para acabamento. Uma ferramenta para canal com espessura de corte do inserto aí com 4 mm e uma ferramenta para fazer o chanfro, né? Ou seja, aí a gente vai fazer com a conformação, a ferramenta alinhada ela já vai conformar aí o chanfro aí de 45 graus, né? Então aí é a ferramenta para execução, né? Se a gente for fazer a verificação, né, no que diz respeito a esse uso, né, a gente vai ter justamente aqui essa observação, né, referente à execução da peça, né? Pega essa ferramenta aqui, né, para verificar aqui a relação do desbaste, né, onde é que vai ser executado esse desbaste, né? Então a gente pode observar o seguinte, né, referente ao movimento, né, de desbaste, a gente vai ter justamente esse perfilamento, né, que a gente está deslocando aqui a ferramenta, né, só que no desbaste a gente não pode tá chegando à medida final da peça, né? A gente vai estar sempre aproximando ela, né, para poder realizar a execução, né? Então, justamente esse movimento que a ferramenta vai estar realizando, né, ele não pode estar justamente tocando na peça. Então, você vai ter um limite, né, até chegar a um determinado ponto. Que limite é esse? Esse limite ele está ligado à profundidade de corte da ferramenta de acabamento, né? A ferramenta de acabamento que a gente está indicando, ela tem profundidade de corte de 1 mm, né? Ou seja, é o limite da profundidade de corte dela, né? Então, interessante aí é que deixa aí, né, realmente aí no máximo aí 1 mm, né? Mas também que não fique tão baixo o valor do AP para que a ferramenta ela possa ter seu desempenho efetivo aí durante a remoção do cavaco, né? E não fique com uma espessura muito baixa referente ao corte, né? E ela perca a propriedade referente a características de acabamento superficial, né? Então, em resumo, o desbaste ele vai aproximar, né, até aí 1 mm a mais da medida final, né? Então, esse contorno externo, né, a ferramenta aí ela vai estar deixando aí 1 mm, né? Então, exemplo, essa tolerância aqui que está indicando 17, né? Ela tem que deixar essa medida aqui aí com aproximadamente 18 mm. Essa aqui é 25, aproximadamente 26, né? As operações em mergulho, né, como aqui no caso do canal, você não faz com a ferramenta de desbaste, né, ela passa direto, você vai vir depois com uma ferramenta específica de canal, né. Esse aqui do chanfro, né, ele é externo, né, mas se você não quiser fazer essa penetração com a ferramenta de desbaste, não precisa, né. E esse outro aqui também é a mesma coisa, né. A gente ainda vai falar sobre planejamento, né, de posicionamento da peça, mas aí fica a característica para o desbaste, né? Referente ao acabamento, né, como eu falei, ela vai ser justamente aí a ferramenta que vai estar de fato aproximando,
né, ou melhor, né, realizando a usinagem final daquele perfil externo, ou seja, fazendo o perfilamento externo já com as medidas finais, né? Então essa aqui é a ferramenta que vai ser a chave aí para poder fechar ali o ciclo de usinagem externo, né, sem realizar os mergulhos, né? Então chanfros, canal, né, a geometria dela não permite isso, né? Se a gente tem também a ferramenta aqui de canal, né, a ferramenta de canal aí que vai estar realizando uma operação bem específica da peça, que é a execução desse canal aqui, né, da peça, né? Então essa ferramenta aqui ela vai servir só para essa execução, então ela tem um perfil específico aí para isso, né? Obviamente a espessura da ferramenta é menor do que o canal, né? Então você vai ter que dar mais de uma entrada, né, nesse perfil externo da peça para poder conformar, né? Isso é normal, né? Se você entrasse com uma ferramenta com a espessura do canal aqui com 10 milímetros, né, você teria um esforço de corte absurdo aí e não teria um acabamento legal, né? Então aí a ferramenta aí daria para fazer tranquilamente, né? E para fechar a gente tem a ferramenta justamente para estar fazendo aqui os chanfros, né? Que são esses ângulos aqui, né? Então a gente tem aqui essa ferramenta aqui específica para isso, né? Para esse caso aí a gente identificou que não precisaria fazer furo de centro, né, para apoio na ponta móvel, ponta rotativa do torno, né? Então a gente analisou que daria para fazer ela com duas fixações, né? Fazendo a usinagem de um lado, virando, né, e fazendo o alinhamento da peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de ensaio e resistência de materiais, né? Hoje a gente vai falar sobre cálculo referente à tensão superficial, né, a unidade em megapascal, né? O exemplo que a gente vai tratar é justamente esse, né? Qual a tensão que um corpo cilíndrico com diâmetro de 2 polegadas está sofrendo ao ter uma força de 800 kgf em sua superfície, né? Ou seja, uma força de 800 kg, né, aplicadas em sua superfície, né, e o resultado é justamente com a unidade MPa. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, né, como a gente está falando, né, de um elemento com uma superfície cilíndrica, né, o qual vai ter essa força aplicada, a gente precisa ter essa relação da área, né? Então o primeiro ponto é essa relação da área, né? Já que a gente vai ter uma área, né, e vai ter uma força que vai estar atuando ali, né, nessa área, né, essa força atuando, a gente vai ter justamente aí esse valor, né, expresso aí no que diz respeito à área, para saber justamente a relação da força aplicada em um regime de área, né, milímetro quadrado, centímetro quadrado. Como é MPa, né, o correto seria fechar aí em newtons por milímetro quadrado, né? Newtons por milímetro quadrado é 1 newton por milímetro quadrado equivalente a 1 MPa. Bom, nesse caso aí, como a gente precisa ter essa relação da área, né, inicialmente, né, a gente vai converter aí 2 polegadas para milímetros, né, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, obviamente 2 polegadas equivale a 50,8 milímetros, né. A gente vai utilizar para calcular a área a fórmula πr ao quadrado, né, então a gente vai precisar da metade de 2 polegadas, que é de 25,4 milímetros, e substituindo na fórmula, né, π por 3,14, 25,4 referente ao raio, né, colocando esse valor aí ao quadrado, a gente vai ter justamente 2025 milímetros quadrados, né, ou seja, 25,4 ao quadrado multiplicado por 3,14 vai dar 2025 milímetros quadrados, né? Então isso aí representa a área, né, onde a força ela vai estar sendo aplicada, né, onde vai ter essa tensão, né? Então é justamente aí essa área representa aí 2025 milímetros quadrados. Bom, como a gente precisa do resultado MPa, eu tinha falado anteriormente que 1 newton por milímetro quadrado é igual a 1 MPa, a gente precisa converter kgf para newton, né? Porque a gente vai ter a relação por milímetro quadrado. A área a gente já tem, né? Já está identificada, né? 2025 milímetros quadrados, e é só converter 800 kgf para newton. Né? No caso, 1 kgf equivale a 9,8 newtons aproximadamente, né? Consequentemente, 800 kgf equivale a 7.845 newtons, né? Aproximadamente, né? Então, esse é o resultado que a gente tem aí de conversão de kgf para newtons, né? Então, como vai dar aproximadamente 7.845, a gente já converte aí 800 kgf para 7.845 newtons, né? Então aí é só fazer a divisão por 2025 milímetros quadrados. Veja que a gente vai ter a relação
de força por área, o que vai nos dar a indicação aí de tensão, né, superficial, newtons por milímetro quadrado. Né? Então é só dividir 7.845 newtons por 2025. Nesse caso aí vai dar 3,87 newtons por milímetro quadrado, que é justamente a tensão superficial desse objeto, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!